Pessoal, sejam bem-vindos ao Horizontes da Humanidade. Na videoaula de hoje vamos abordar um dos conflitos que dariam origem ao início da Grande Guerra, ou caso você prefira, a Primeira Guerra Mundial. Mas antes, rapaziada, gostaria de pedir o seu like e se inscrever no canal. Vou procurar manter uma média de ao mínimo 3 vídeos semanais abordando os temas dos conflitos, então já se inscreve para não perder nada. Mas rapaziada, para a gente falar de Primeira Guerra Mundial, nós temos que nos remeter a 45 anos atrás, quando ocorreu a Guerra Franco-Prussiana. E para isso vou trazer um breve relato de Henri Pétain, que lutou na Guerra Franco-Prussiana. Você que já estudou um pouco de história, deve estar pensando que já ouviu falar desse camarada na Segunda Guerra Mundial. E sim, pessoal, é esse mesmo camarada. Em 1914, Henri Philippe Pétain, que foi um militar político francês que se tornou conhecido por seu papel durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aquele mesmo cara lá que em 1940 se tornou líder do governo colaboracionista e buscou uma colaboração com os nazistas para preservar a soberania francesa. E essa ação, rapaziada, foi considerada uma traição. Mas isso é um papo para um outro vídeo futuro. Bom, vamos voltar lá para 14. Pétain ouviu um grupo de jovens rindo e se divertindo por conta da perspectiva de uma possível guerra com a Alemanha. Seus risos foram silenciados quando Pétain os questionou dizendo, abre aspas, vocês acham que a guerra é sempre divertida? Fecha aspas. 2 anos se passaram e Pétain foi testemunha de uma das mais brutais e sangrentas batalhas realizadas no século XX, a Batalha de Verdun. Mais pra frente terá um vídeo dessa batalha, moçada, que ela acontece na Primeira Guerra Mundial. Mas você deve estar se perguntando, o porquê desses rapazes estarem rindo? A resposta é simples, rapaziada. Esses rapazes eram herdeiros de uma tradição de inimizade entre França e Alemanha. Inimizade essa que cresceu muito com o conflito de 1870, a tão famosa Guerra Franco-Prussiana. Rapaziada, não tem como falar da Primeira Guerra Mundial sem falar da Guerra Franco-Prussiana. Para estudarmos o conteúdo histórico, pessoal, não podemos cometer o erro de realizar recortes isolados. Diferente de outras matérias, a história ela acontece simultaneamente em todo o nosso planeta, como no caso da Guerra Franco-Prussiana. Estavam acontecendo diversos outros fatos históricos por todo o nosso globo, e é por esse motivo que devemos estudar a Guerra Franco-Prussiana para podermos desbravar a Grande Guerra. Essa guerra, rapaziada, teve início no ano de 1870, e terminou em 1871. Mesmo sendo uma guerra considerada curta, seus resultados foram enormes. Por exemplo, após a França sair derrotada desse conflito, surge uma revolução que leva para as ruas de Paris mais de 25 mil apoiadores. E através dela cai o Segundo Império Francês, que era liderado por Napoleão III, parente daquele famoso Napoleão que você deve estar pensando aí na sua casa, aquele mesmo que varreu toda a Europa alguns anos atrás. Mas esse Napoleão não era nem de perto parecido com o anterior, e após a queda do Segundo Império, dá-se início à Terceira República Francesa. A Alemanha, rapaziada, não era um país unificado como hoje. Resumidamente, era um amontoado de estados liderados pela Prússia. Para os militares alemães, como por exemplo Friedrich von Bernhard, autor do livro A Alemanha e a Próxima Guerra, a guerra era uma necessidade biológica. Abre aspas para o que o Bernhard disse. A lei natural, em que se baseiam todas as leis da natureza, é a lei da luta pela existência. Fecha aspas. Essa frase é do próprio Friedrich von Bernhard, que havia entrado vitorioso em Paris em 1870. Mas por que eles precisavam da guerra? Qual a necessidade disso? Você deve estar se perguntando. A Alemanha, rapaziada, foi unificada apenas em 1870. Ela tinha chegado tarde demais na corrida imperial que estava rolando na Europa. Essa corrida era por poder e influência ao longo do globo. Como, por exemplo, a Inglaterra tinha influência sobre o mundo devido ao seu poderio naval. A Alemanha tinha aspirações a uma expansão colonial e estava buscando um lugar dominante nos conselhos da Europa. E a falta disso causava uma sensação de inferioridade na Alemanha. Um exemplo disso era que o Kaiser alemão sentia uma certa inveja, rapaziada, a respeito da cidade francesa, Paris. Ele se questionava o porquê de o mundo todo ir visitar Paris e não Berlim. São essas pequenas miúças coisas que estavam já incomodando o pensamento dos alemães.
Aqui embaixo, pessoal, vou trazer alguns dados a respeito da Guerra Franco-Prussiana para o vídeo não se estender muito. Entre 200 a 300 mil soldados franceses e entre 150 a 200 mil soldados alemães foram mortos durante a guerra. Só para trazer um comparativo, na Primeira Guerra Mundial nós temos em média entre 10 e 15 milhões de mortos entre civis e soldados. Já na Segunda Guerra nós temos entre 45 e 40 milhões de mortos. Então, olha a discrepância, né? Conforme. Isso aqui acontece muito por conta da evolução da tecnologia. Novos armamentos, novas táticas de guerra, novos tipos de aviões bombardeiros. Tudo isso desencadeia um número crescente e expressivo de mortos. Mas, rapaziada, eu vou falar mais a respeito da Guerra Franco-Prussiana já no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso. Então não deixa de deixar aquele like, de se inscrever, tá bom? Assim que esse vídeo já estiver saindo, logo mais à tarde vai sair a parte 2, tá? Porque é de suma importância você entender o que se passa na Guerra Franco-Prussiana, porque é a origem do conflito principal que nós vamos estudar, tá bom? Então até o próximo vídeo, obrigado você que chegou até aqui e deixa aquele comentário caso você já sabia desse conflito. E deixa uma curiosidade. Lembrando, rapaziada, que sempre que for comentar algo, não se esqueça que tem pessoas que não têm o conhecimento desse assunto. Então, às vezes o que é óbvio para você pode não ser óbvio para outro, tá? Então vamos manter sempre a paz, sempre a alegria e propagar o ensino da história ao todo o globo. Obrigado e até o próximo vídeo.